prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 17, versículo 17. O título diz: Os reis têm o mesmo intento. Bom, eu vou fazer uma leitura para relembrarmos o que nós estudamos até agora nesse capítulo 17, para poder contextualizar e vocês entenderem melhor esse versículo 17. Bom, eu vou retornar aqui até o versículo 9, tá bom? Para nos ajudar a entender o versículo 17. O versículo 9 nos diz o seguinte: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Nesse ponto, eu falei para vocês que alguns se enganam pensando que se trata de Roma, mas o versículo 10, ele diz que esses 7 montes, monte na profecia normalmente simboliza reino, tá ok? Então no versículo 10 diz: e são também 7 reis, ou seja, esses 7 montes, essas 7 cabeças, esses 7 montes, são 7 reis. E ele deu uma identificação: 5 já caíram. Aí eu falei com vocês os 5 reinos que já tinham passado no momento que João foi revelado. Tinha passado o reino egípcio, faz parte da história bíblica, do êxodo, Israel esteve escravo lá. Depois o reino assírio, com essa história de Senaqueribe, que destruiu 10 tribos e tentou invadir a tribo de Judá. O anjo do Senhor agiu e livrou Israel. O terceiro é o reino babilônio. O quarto, o reino medo-persa, onde rainha Esther estava, né? O quinto, o reino grego. Então, por isso ele diz que 5 já caíram. São também 7 reis, 5 já caíram. E um existe. Qual era o que existia nos dias de João? Era Roma. Então, Roma faz parte desses reinos, presta atenção, sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, aquela religião fundada por Nimrod e Semíramis na Babilônia, ela estava assentada, ou seja, ela dominava o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média e a Pérsia, o grego, e agora também os romanos, eles eram vítimas dessa religião. Porque essa religião, ela prendia as pessoas dizendo que tudo era determinado pelos deuses, tudo era predestinado pelos deuses. Nesse ponto eu enfatizei com vocês que no mundo antigo, 100% dos pagãos seguiam a religião da Babilônia. E 100% dos pagãos afirmavam, defendiam o determinismo dos deuses, ou seja, defendiam essa predestinação que a Igreja Católica adotou com Agostinho de Hipona. No mundo antigo só havia um povo que defendia o livre-arbítrio. Era o povo que seguia a Bíblia, Israel. Ok? Quando a Igreja Católica é organizada, ainda durante o Império Romano, ela adota essa religião pagando o determinismo dos deuses. Por isso é que a Igreja Católica hoje ela é a grande representante da religião da Babilônia. Não é a única, porque essa religião está espalhada pelo mundo, né? O mundo pagão, de uma certa maneira, ele continua seguindo essa religião, porque existem muitas partes do mundo que seguem o paganismo, ok? E esse paganismo, ele foi colocado exatamente por essa instituição. Bom, aí vem o versículo 11 do capítulo 17, né? E a besta que era e já não é ela também o 8º. Ou seja, e aí eu enfatizei para vocês que vai haver um 8º reino. Mas a Babilônia não vai estar assentada sobre o 8º, porque ela está assentada sobre os 7. O 7º reino é o reino do anticristo, que está para surgir no mundo. Sobre esse a Babilônia estará assentada. Tá bom? Então, repetindo o versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. No versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. No versículo 13,
ele diz: e estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. O versículo 15: e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Nesse ponto aqui, ainda para nós entendermos o versículo 17, o que significa essas águas? As águas simbolizam povos, mas também simbolizam uma doutrina herética que a Babilônia colocou nos povos. Lembre-se que no capítulo 12, quando nós estudamos, nós vimos lá que o dragão, ele lançou águas atrás da mulher, ou seja, atrás do povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. E eu expliquei para vocês que aquelas águas, água é símbolo de purificação, mas a água que o dragão lança é uma imundícia, ou seja, são uma água imunda, ou seja, são falsas doutrinas que o dragão lança perseguindo a mulher. E uma das doutrinas-chave será essa do determinismo dos deuses, né, da predestinação, que é uma doutrina louca. Ela diz que até os ateus, eles são ateus por ordem de Deus. Um homem seguidor dessa doutrina chamado John Piper, que eu recomendo vocês que não ouçam esse homem, quando ele foi entrevistado sobre a Torre Gêmeas, um repórter não cristão perguntou a ele: se Deus é bom, como que Deus permite essas coisas? A palavra do homem foi diabólica. Ele disse: não é questão de perdoar. Deus ordenou, predestinou os americanos a pecarem, e depois Deus colocou no coração desses homens lançar os aviões contra as torres para ele punir os americanos que haviam pecado por ordem de Deus. É uma coisa absurda, mas ele respondeu isso. Eu fico pensando, né, como os não crentes ouvem isso, porque até os não crentes eles sabem, Deus deve estar nos castigando pelo que nós fizemos. Bom, chega o versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então eu disse para vocês também que esses 10 reinos que se levantarão durante a grande tribulação para governar junto com a besta, que viu que os 10 reinos, os 10 chifres, eles entregam o seu poder à besta. Okay? Então eles estão sendo governados pela besta, ou seja, pelo anticristo. Chega um determinado momento que eles decidem destruir a Babilônia apocalíptica, chamada aqui de prostituta. E aí eu disse para vocês que provavelmente isso acontece na segunda metade da grande tribulação. No meio da grande tribulação ocorre aquele grande rompimento da aliança entre Israel e o anticristo. E a partir disso o anticristo, com esses 10 reis que se levantarão na grande tribulação, destruirão a Babilônia apocalíptica. Pois bem, chegamos então ao versículo 17, que aí está no nosso material didático aí que nós estamos estudando. Capítulo 17, versículo 17.1. Os reis têm o mesmo intento. Então o versículo 17 diz: porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, Deus, ele determinou um momento em que o seu filho vai reinar. E esse momento aqui, que é futuro, durante a grande tribulação, Deus, ele controla os homens para que eles não deem, por exemplo, poder ao anticristo antes do tempo permitido por Deus. Ok? Todas as coisas são permitidas por Deus. Esse versículo não significa que Deus colocou no coração dos homens que eles sejam hereges, que eles rejeitem a palavra de Deus e sigam o anticristo. Não, isso claro que não, porque aí Deus estaria estabelecendo um mal no mundo, né? Ok? E infelizmente a Babilônia apocalíptica prega isso, que no caso ela já não fala mais em deuses,
Antigamente ela falava em Deus. Quando ela foi organizada na Igreja Católica, ela passou a dizer que Deus predestina os homens a serem ateus, outros a crerem e irem para o céu, os ateus irem para o inferno. Essa grande confusão, né? Bom, o comentário prossegue. O intento das nações, ou a vontade das nações, é ter um rei com as características do anticristo. Eu comparo esse momento aqui ao momento em que Israel queria um rei semelhante às outras nações, um guerreiro. E Deus mandou Samuel ungir um homem com aquelas características. Um homem alto, forte, que seria o que se destacava em altura e em beleza também em Israel. Então Deus mandou Samuel ungir o tipo de homem que o povo pedia. E depois Deus manda Samuel ungir o tipo de homem que ele queria, que era Davi. Tá bom? Então aqui é parecido. A humanidade vai pedir um rei no estilo deles. E o estilo deles nesse momento é o que nós estamos vendo no Brasil, até com movimentos políticos, dizendo que a tradição, a cultura judaica cristã tem que ser banida da sociedade. Quem fala isso, primeiro está cometendo um crime, né? Porque você não pode perseguir a religião, a fé, ela é livre, mas eles têm esse projeto. Então isso aí, claro, vai se acentuar durante a grande tribulação, mas o discurso do anticristo já está preparado. Bom, o comentário prossegue. Comparando o versículo 17 com o versículo 16, percebemos que a entrega do poder à besta representa também o abandono da religião da Babilônia apocalíptica. Ou seja, vai chegar um momento que a religião da Babilônia apocalíptica não terá mais interesse, mais utilidade para o anticristo. O comentário prossegue. A Babilônia apocalíptica, hoje organizada na Igreja Católica, exerceu a função de enganar os habitantes da terra. Ela se passou por uma instituição cristã, e os homens que olham para a sua história afirmam: o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. Existem livros, irmãos, escritos. O filósofo Rousseau, por exemplo, escreveu um livro, Por que Não Sou Cristão? E ele fala, citando principalmente nos seus dias, nos séculos anteriores, as guerras entre católicos e protestantes, como eles perseguiam as outras religiões, e antes da reforma, como os católicos perseguiam também as outras religiões e até grupos cristãos. Então o filósofo Rousseau diz: eu não quero ser cristão, porque o cristianismo é uma coisa horrível. Mas ele olha para a história da Igreja Católica. E isso nós temos que deixar bem claro, que a verdadeira Igreja de Jesus não é essa. Se nós fizermos isso, nós estamos difamando o cristianismo. Se nós dissermos que a Igreja Católica e as suas filhas reformadas eram de fato igreja cristã, mesmo matando, corrompendo, nós estamos difamando o cristianismo. Nós temos que deixar claro que a Igreja de Jesus, ela é a luz do mundo, enquanto o período dominado pela Igreja Católica é chamado de Era das Trevas. Então, aquela era uma instituição político-religiosa organizada por Constantino, que deu prosseguimento ao paganismo romano, que era o paganismo da Babilônia. Eu sempre lembro para vocês, isso é história. Flávio Joséfo escrevendo para o imperador, você pode pegar o livro, né, História dos Hebreus, ele contando sobre a Torre de Babel, ele cita historiadores romanos que confirmam aquela torre, os sacerdotes que escaparam daquela torre, pegaram a estátua do deus que era adorado lá, que era Nimrod, que esses sacerdotes no mundo romano chamavam de Júpiter. Então isso é uma história confirmada. A religião da Babilônia dominava o Império Romano. E a Igreja Católica, ela foi organizada com aquelas divindades romanas. Tanto que até hoje a sede dela, a matriz, né, recebe o nome de uma das divindades romanas. Qual é a divindade romana? Vaticanos.
Você pode procurar aí em qualquer material didático, pesquisar na internet mesmo, você vai encontrar quem era Vaticanus. Era a divindade a quem as crianças eram consagradas. E no ano 230, o bispo de Roma, já corrompido, né, ele adotou o culto a Vaticanus, passando a batizar crianças, ou seja, substituiu a consagração de Vaticanus, que todo romano fazia, senão a criança não conseguia falar, não conseguia vaticinar, era a criança dele, né? E a Igreja Católica foi adotando todas as crenças pagãs. Você pode pesquisar todas as dioceses, os cultos, os templos romanos, são todos dedicados à divindade Mitra. Entra no Google e pesquisa Arquidiocese Mitra. Você vai encontrar que todas elas são dedicadas a essa divindade Mitra. É coincidência? É claro que não. É mesmo dedicada a uma divindade pagã, não existe dúvida disso. Os historiadores confirmam. O comentário prossegue. Bom, então, esses historiadores dizem que o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. Mas, na verdade, eles estão enganados. A religião criada por Nimrod e Semíramis foi a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. A Igreja Católica não representa o cristianismo. E o fato das nações aborrecerem a prostituta significa que eles decidiram substituir o cristianismo, no caso o cristianismo católico, né? Vou chamar aqui de o cristianismo católico, pela religião que será proposta pelo anticristo, que é a adoração à serpente. É por isso que eles terão que destruir a Igreja Católica. Porque ainda que a Igreja Católica adore no dia 25 de dezembro, que era o dia de culto a Mitra, mas ela passou a usar o nome Jesus no lugar de Mitra. Ainda que pegue o dia do nascimento de Mitra, o dia do culto ao Mitra, ok? Então, o anticristo não vai querer que eles façam uso do nome Jesus, do nome do Deus da Bíblia, e por isso vão destruir a Igreja Católica. O comentário prossegue. A segunda metade da grande tribulação é o momento que os reis da terra, de forma unânime, entregam o poder ao anticristo. Após Israel romper a sua aliança com o anticristo, ele se fortalece diante das nações e a primeira decisão é encerrar com a religião da Babilônia, pois ela sobrevive com a aparência de cristianismo. E isso o anticristo não aceitará na sua investida final contra o Deus da Bíblia. Bom, esse momento da grande tribulação, a igreja cristã defende que ela não passará por esse momento, por uma questão realmente de projeto de Deus. Nós vemos que o projeto de Deus ele foi antecipado em 7 anos, que era um projeto das 70 semanas de Daniel, mas na semana 69 o Messias foi morto e começou a era da igreja. A grande tribulação é o retorno daquela última das 70 semanas de Daniel, aquela última que resta, ou seja, 7 anos. É exatamente a grande tribulação. E a era da igreja, a grande tribulação não faz parte da era da igreja e a igreja não faz parte, claro, da grande tribulação. Esse é um dos argumentos, nós veremos à frente muitos outros, que nós usamos para dizer que a Igreja Católica ela é a Babilônia apocalíptica, ela vai estar aí na grande tribulação, mas a verdadeira igreja não. Essa será arrebatada antes.